Qual é, na opinião de muitos, a única certeza da vida? Na opinião de muitos, a única certeza da vida é a morte. Como alguém escreveu, dizendo o seguinte: a única certeza da vida é a morte, o resto é duvidoso. Mas eu pergunto para vocês, será que a morte é uma certeza? Ou será que existe algo ainda mais certo do que a própria morte? É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu queria lembrar aos irmãos que esse é o nosso terceiro e último estudo sobre o Credo dos Apóstolos nesse mês de novembro, porque na próxima quinta já é o nosso aniversário. Então esse é o terceiro e último estudo acerca do que nós estamos meditando às quintas-feiras de novembro. Nos dois estudos anteriores, primeiramente, nós vimos a debatida parte do credo apostólico, que dá a entender que Jesus foi ao inferno entre a sua morte e a sua ressurreição. E nós vimos biblicamente se é possível Jesus ter ido ao inferno ou não. Em nosso segundo estudo, quinta-feira passada, nós vimos a parte do credo apostólico que fala sobre a exaltação de Jesus. Os 3 degraus da exaltação de Cristo: a sua ressurreição, a sua subida ao céu e também o fato dele ter se sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje, nesta quinta-feira, eu quero meditar com vocês sobre a volta de Jesus e sobre o propósito pelo qual Jesus vai voltar. Antes, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, conforme eu disse no início, eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor nos dê graça para podermos, Senhor, meditar em Tua palavra e dela aprender, confiando em Ti, descansando em Ti. Nós queremos agora, Senhor, voltar os nossos olhos para a Tua palavra, para aquilo que a Tua palavra nos diz sobre assuntos tão importantes como aqueles nos quais vamos meditar hoje. Dá-nos compreensão, dá-nos iluminação, Pai, pois necessitamos disso e por isso pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós temos visto ao longo dessas últimas quintas-feiras que o credo apostólico é um antigo documento que se acredita ter sido escrito na época dos apóstolos. E após dizer que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, escute, o credo apostólico diz assim: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a pergunta que nós devemos fazer, pergunta natural, é: o credo está certo? O credo apostólico, esse antigo documento, nessa parte que eu acabei de ler, está correto? Biblicamente, Jesus está no céu e do céu Ele vai voltar para julgar a todos. De onde Ele está no céu, Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nessa parte do credo apostólico que eu acabei de citar, nós temos 2 assuntos que precisam ser analisados à luz da Bíblia. Que assuntos são esses, pastor? O primeiro deles é a volta de Jesus. A volta de Jesus. E sobre a volta de Jesus, existem basicamente 3 tipos de pessoas. E eu quero que você descubra qual desses 3 tipos você é. Sobre a volta de Jesus, primeiro,
existem aqueles que não acreditam que Jesus volta. Existem aqueles que não acreditam que Jesus ainda volte. Essas pessoas ou nunca tiveram fé em Jesus, ou perderam a fé ao longo do caminho. Talvez até tiveram, talvez até creram em Jesus, talvez até confiaram que Jesus vai voltar, mas por algum motivo perderam a fé e não acreditam mais que Jesus vai voltar. Esse é o primeiro tipo de pessoa sobre a volta de Jesus. Pastor, qual o segundo tipo? Primeiro é aquele que crê que Jesus não volta. O segundo é aquele que crê que Jesus já voltou. Pastor, tem quem acredite que Jesus já voltou? Tem. Tem quem acredite que Jesus já voltou, não fisicamente, mas espiritualmente. Tem quem acredite. Por exemplo, várias pessoas acreditam que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém, castigaram a nação por ter rejeitado o Messias. Muitos creem que ali foi a volta de Jesus. Volta para quê? Para castigar os judeus. Porém, não apenas aqueles que creem que Jesus voltou no ano 70. Várias religiões, se você pesquisar, elas vão dizer que Jesus já voltou em 1900 e pouco, em 1800 e tanto. Em vários anos, não, Jesus já voltou, ninguém viu, não, foi espiritual. Ele voltou no céu. Tem uma que diz que ele voltou no céu. Mas como é que ele volta no céu se ele já está no céu? Tem quem acredite isso. Terceiro tipo de pessoa em relação à volta de Jesus. O primeiro é aquele que crê que ele não volta mais, não espera mais. O segundo é aquele que diz, não, ele já voltou. Mas o terceiro tipo é aquele que não acredita que ele não volta mais, nem que ele já voltou, mas acredita que ele ainda vai voltar. E esse grupo é a grande maioria. A grande maioria de pessoas, de cristãos, de crentes, acreditam que Jesus ainda vai voltar. Tem alguém aqui que acredita que Jesus ainda vai voltar? Então você é do terceiro tipo, daqueles que creem que Jesus ainda voltará. Porém, dentre aqueles que acreditam que Jesus ainda vai voltar, existem diferenças de pensamento em relação ao momento em que ele vai voltar. Como assim, pastor? Por exemplo, existem aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação começar. Esses são chamados de pré-tribulacionistas. Não são atribulados, são pré-tribulacionistas. Por quê? Porque eles acreditam que antes da grande tribulação começar, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Mas tem aqueles que creem que Jesus só vai voltar no meio, na metade da grande tribulação. O nome deles é de meio, tribulacionistas. E ainda tem o terceiro grupo, que é o daqueles que acreditam que estão se preparando para passar pela grande tribulação inteira, para sofrer, para não negar o nome de Jesus, e aí quando for no final, é que Jesus vai voltar. Só depois da grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Então tem quem crê que Jesus ainda vai voltar. Quando? Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação. E ainda tem acredite que ele vai voltar no tempo que ninguém sabe qual é, mas ele vai voltar. Eita, pastor, é muito pensamento, né? Qual desses está certo?
Que Jesus vai voltar antes? Que Jesus vai voltar durante? Ou que Jesus só vai voltar no fim da grande tribulação? Irmãos, esse seria um assunto que daria uma excelente série de estudos. Série essa que eu pretendo trazer em breve. Porém, o tempo da volta de Jesus não é o assunto do credo apostólico e nem é o assunto que nós vamos tratar hoje. Hoje nós não vamos tratar sobre o momento em que Jesus volta, e sim sobre o propósito da volta de Jesus. Por que ou para que Jesus vai voltar? E as palavras do credo são: de onde há de vir? Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Segundo o credo apostólico, qual é o propósito da volta de Jesus? Julgar os vivos e os mortos. Então esse é o segundo assunto que precisa ser analisado à luz das Escrituras. Primeiro é a volta de Jesus, se ele volta ou não. E o segundo e principal é o julgamento de Jesus. Não o julgamento dele como julgado, que já aconteceu uma vez, mas o julgamento dele como juiz. E novamente a pergunta é: pastor, é verdade? Jesus vai vir, vai voltar para julgar? Sim ou não? Antes de responder essa pergunta, vamos ver qual foi o propósito da primeira vinda de Jesus? Esse propósito está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Fica mais fácil assim no copo, viu? Não precisa nem abrir, né? Qual o propósito da primeira vinda de Jesus? Se você não sabe, João 3, 16 e 17 diz. João, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, que dizem assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual não foi o propósito da primeira vinda de Jesus? Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para quê? Para salvar o mundo. Esse foi o propósito da primeira vinda de Jesus. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: e a segunda? Vai ter o mesmo propósito que a primeira? Jesus vai vir para salvar e não para julgar? Irmãos, em vários textos da Bíblia, nós aprendemos que o propósito da segunda vinda vai ser diferente do propósito da primeira. Porque se na primeira Jesus veio para não julgar, na segunda Jesus vai vir justamente para julgar. Olha alguns textos que falam sobre isso. Começando em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, capítulo 12, verso 14. Por isso que é bom decorarmos a sequência dos livros da Bíblia, para a gente ficar afiado. Eclesiastes, capítulo
12. Verso 14 diz assim, vamos ler 5 textos que falam só sobre julgamento. Primeiro é Eclesiastes 12, 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Abra sua Bíblia, confira comigo se está na Bíblia, se está na palavra. Porque Deus há de trazer a juízo quais obras? Quais? Todas as obras, tudo que foi feito, até as que estão escondidas, as que não foram feitas em público, quer sejam boas, quer sejam más. Agora vem comigo para Atos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 10, verso 42. Pregação de Pedro na casa de Cornélio, um gentio. No capítulo 10, verso 42, Pedro diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz. Agora olha de quem? De vivos e de mortos. Agora vem para Romanos, livro seguinte, epístola seguinte, Romanos, capítulo 10, aliás, capítulo 14, perdão, versos 10 a 12. Romanos, capítulo 14, versos 10 a 12. Que Deus abençoe a vida de todos. Diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Estava tendo atitude errada na igreja, o irmão julgando o outro, o irmão desprezando o outro. Paulo escreve, perguntando: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eita Deus! Agora Paulo confirma isso na epístola seguinte. Aliás, pula 1 Coríntios e vem para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Repito, 2 Coríntios, hoje é culto de ensino, por isso eu estou fazendo questão de lermos estas referências. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha como Paulo confirma o que ele falou em Romanos. Porque importa que todos, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora só mais uma. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, quando estava preso. Paulo escreveu 2 Timóteo 4, verso 1, que diz assim, olha que texto maravilhoso: conjuro-te, 2 Timóteo 4, 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu
rei. Irmãos, destas são apenas algumas, poderíamos ler várias, mas destas 5 referências que nós lemos, nós podemos aprender algumas lições, podemos tirar algumas conclusões. Primeira delas, nem todos morreremos. Paulo diz que Jesus vai julgar quem? Os vivos e os mortos. Ou seja, quando Jesus voltar, alguns ainda estarão vivos. Muitos já terão morrido, mas alguns estarão vivos e serão julgados vivos. E sabe o que isso nos ensina sobre a morte? A morte não é uma certeza. A morte é uma grande probabilidade. É sim. É por isso que temos que estar preparados o tempo inteiro. Temos que estar preparados hoje. Porque não depende de idade, não depende de nível social, não depende de saúde, de doença. Todos nós podemos encontrar a morte. Porém, a morte não é a única certeza da vida, porque alguns nem morrer vão. No passado houveram servos de Deus que não morreram, subiram ao céu vivos, e no futuro alguns serão arrebatados, alguns não vão morrer. Então a morte não é a única certeza, na verdade a morte nenhuma certeza é. Quer dizer, pastor, que não existem certezas? Existem sim. Se a morte não é uma certeza, se nem todos nós morreremos, a Bíblia afirma que todos nós seremos julgados. Quer saber qual é a maior certeza que existe? É o julgamento de Deus. Vivos serão julgados, mortos também serão julgados. Todos serão julgados. Como diz aquele famoso hino: e por fim entronizado, as nações irá julgar, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Pois é. A questão do julgamento, né? Muitas pessoas pensam que na mesma hora, no mesmo momento, ou no decorrer do tempo, pode ser julgado. A questão do plantou colheita. Então, esse julgamento que o senhor está falando agora é sobre o julgamento da vida de Jesus. Sim. Só existe esse, no caso. Sim. Não teria o julgamento. Eu fiz algo de ruim, vou pagar por isso, Deus vai pagar. Não. Deus já está fazendo, vou receber aquilo que eu mereço. Certo. A irmã está perguntando se existe o julgamento terreno e apenas este, ou também existe um julgamento futuro. Não é isso? Nós temos que separar o que são consequências e o que é julgamento. Toda ação tem uma reação. Existem coisas que nós fazemos aqui e nós já experimentamos um pouco da recompensa aqui, agora, durante a vida. Porém, a Bíblia também diz que haverá um dia em que Jesus vai voltar e Ele vai julgar todas as pessoas, vivas e mortas. Alguns para salvação, outros para condenação. Os que já estão em Cristo, eles ainda vão ser julgados para quê, pastor? Para recompensas. Para recompensa, uns vão receber uma recompensa maior, outros vão receber uma recompensa menor. Não é questão de ir para o inferno ou não, porque eu já recebi Jesus e eu permaneci com Cristo. Então você não vai ser julgado para a salvação, mas tudo aquilo que nós fizermos será julgado. Então é diferente de aqui e agora, em que nós plantamos algo e nós colhemos. Isso é natural, mas o julgamento é outra coisa. É algo que Deus vai pronunciar sobre nós. Não é uma consequência natural da vida, é algo que o próprio Deus vai fazer. Ok?
Então, irmãos, aqui nós aprendemos que, apesar de nem todos morrermos, quem sabe nós não morreremos, mas existe algo do qual ninguém vai escapar. Vivo ou morto, todos nós seremos julgados. E a Bíblia diz que esse julgamento não vai ser assim de forma geral, não. A Bíblia mostra que o julgamento vai ser específico. Como, pastor? É cada um e é cada obra de cada um. Ah, mas o meu marido, ah, mas o meu filho, ah, mas o meu avô, o meu patrão. Não. É cada um e cada obra. Cada obra vai ser julgada. Na verdade, irmãos, a Bíblia vai mostrar que até os desígnios do nosso coração vão ser levados em conta no julgamento. Não é só o que nós fizermos, não. É até o que nós pensamos, o que nós sentimos, que nós nem falamos. Onde é que diz isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. É de arrepiar, né, não? Eu não sei se vai ser no telão, se vai ser para todo mundo ver, se vai ser cada um individualmente numa sala, eu não sei. Como Deus vai fazer, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Falando sobre julgamento. Começar do 4. 1 Coríntios 4, 4. Porque de nada me argui a consciência. Paulo tinha a consciência tranquila. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vai lá se eu errei e nem percebi. Aí no 5 ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo. Cuidado, não julga precipitadamente não, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também, tremam e temam, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus vai revelar até a intenção do coração, até o desígnio mais profundo do coração. Diferentemente de hoje, né? Às vezes a gente quer julgar o coração de alguém. A gente consegue? Ah, fulano fez isso por isso, né? Nós temos esse poder? Não. Mas Deus tem. E Ele vai fazer isso. Então, irmãos, essas são algumas verdades sobre a volta de Jesus para julgar. E eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação, que eu creio que esses versículos devem trazer para mim e para você: descansa em Deus. Descansa em Deus. Descansa em Deus, por exemplo, diante das injustiças que você não pode mudar. Porque tem injustiça, irmão, que a Bíblia nos ensina a trabalhar, a mudar. Nem tudo a gente deve ficar de braços cruzados, não. Se a gente pode mudar a água, a gente tem que mudar. Se a gente pode melhorar a água, a gente tem que melhorar. Mas venhamos e convenhamos, existem situações na vida que nem eu nem você podemos mudar. Existem injustiças que nós vemos, nós sabemos que elas aconteceram ou que elas estão acontecendo, e nós nos revoltamos com isso, é ou não é? Nós ficamos revoltados. Ah, se eu pudesse mudar, é uma injustiça. Descansa no Senhor. Você já fez sua parte? Pois deixa que um dia o justo juiz vai fazer justiça nisso. Não tem situação que Ele não vai tratar. Então muitas vezes nós queremos sujar nossas mãos, nós queremos nos vingar. Ah, mas foi feito mal, eu tenho que ir lá resolver, eu tenho que ir lá retribuir, eu tenho que ir lá dizer umas verdades na cara.
Ei, descansa. Pede sabedoria a Deus. Porque se você não fizer, vai ser melhor ainda. Porque no tempo certo, Ele vai fazer. Ele vai julgar. Ele vai fazer justiça com aquilo que eu e você não podemos fazer. Irmãos, isso tranquiliza o nosso coração. Porque para onde a gente olha é injustiça. Se a gente não tiver cuidado, a gente enlouquece. Não precisamos perder a calma, não precisamos perder a fé, porque não somos nós que estamos no trono do universo. Aquele que está no trono do universo vai julgar todas as coisas. Pode não ser diante dos meus olhos e dos teus olhos, mas tenha calma, Ele vai julgar. Descansa em Deus também, sabe quando? Diante dos julgamentos injustos que nós sofremos. Quem já sofreu um julgamento injusto aqui? Não precisa nem levantar a mão. Ah, como dói, não dói? Saber que estão dizendo algo sobre você que não é verdade, que estão te acusando, te caluniando, isso dói na alma. Sabe o que foi que Jesus fez? Pedro diz que quando ele era maltratado, ele não revidava, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ao invés de revidar com palavras, ao invés de viver se defendendo, Jesus descansou no Pai. Jesus se entregou. Eu não posso revidar, então eu descanso no Pai. Ele vai me defender. E o Pai defende o Filho. O Pai defendeu Jesus, e o Pai defende o Filho que confia nele. Quando você for injustiçado, caluniado, isso acontece. É coisa de crente. É coisa de crente que quer ser fiel a Deus. Isso vai acontecer. Descansa no Senhor. O que você puder fazer, faça, procure, converse. Tem coisas que vão fugir das suas mãos, vão fugir do seu controle. Descansa no Senhor e deixa que Ele resolva por você. Em segundo lugar, além de descansar em Deus, dedique-se a Deus. Dedique-se a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, parece que o que nós estamos fazendo não importa. Ah, mas eu estou procurando ser fiel, e parece que ninguém liga, parece que nada acontece, nenhum resultado vem, nenhuma consequência vem, parece que nada melhora, só piora. Não importa se eu desobedeço, não importa se eu obedeço, não importa se eu procuro ser santo, não importa se eu peco, parece que nada importa. É que nem o povo do mundo, nada importa. Vamos viver a vida, né? Porque morreu, acabou, não importa nada. Ei, a palavra de Deus diz que tudo o que nós fazemos importa para Deus. Os erros que nós cometemos importam para Deus? Sim, eles serão julgados. Os acertos que nós cometemos importam para Deus? Sim, eles serão julgados e serão recompensados. Então não importa se o que você está fazendo é pequeno ou grande aos seus olhos, Deus está vendo, e Ele diz que Ele vai julgar todas as obras. A má notícia é que a gente não pode voltar atrás e mudar muita coisa que a gente fez. Mas a boa notícia é que a gente pode plantar uma semente diferente daqui para frente. Nós não podemos mudar o que nós plantamos e estamos colhendo, mas nós podemos mudar o que nós vamos fazer daqui para frente. Deus me ajuda, Deus me dá sabedoria, Deus me dá força. Eu quero me dedicar a Ti. Mesmo que aqui na terra pareça que eu não recebo a recompensa que eu queria, eu sei que um dia o Senhor vai julgar o que eu fiz e o Senhor vai recompensar. Vamos olhar, irmãos, não para o julgamento da terra, vamos olhar para o julgamento do céu.
Que Deus nos fortaleça mais e mais, e que nós lembremos o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo disse isso? Porque podia parecer que era, mas ele escreve dizendo: não é vão. Pode ser vão para o homem, pode ser vão para o presente, mas aos olhos de Deus tem recompensa, tem retribuição. Vamos nos dedicar ao Senhor, mais e mais. Senhor Deus e amado Pai, somos carentes, Senhor, do Teu amor, somos carentes do Teu poder, somos carentes da Tua presença, somos carentes da Tua palavra, porque, Senhor, somos pecadores, temos a tendência de fazer o que é errado, pensar o que é errado, falar, sentir o que não Te agrada, mas a Tua palavra vem e nos ensina o caminho, e nos põe de volta, Pai, no rumo certo, e o rumo certo é o rumo da obediência. Por mais difícil que seja, parece que não está tendo efeito, parece que não está tendo recompensa. A recompensa não vai ser aqui, a recompensa vai ser na volta do Senhor, a recompensa vai ser no retorno do Senhor, porque é o Senhor que vai nos julgar. Então ajuda-nos a olhar para Ti, e ao olharmos para Ti, sermos cheios de Ti, a tal ponto de podermos transbordar para aqueles que estão ao nosso redor. Vem nos ajudar, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós e sobre os dias que estão por vir. Que a cada dia seja vivido na Tua presença, pois é no nome do Senhor que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.